Vamos falar de um tema que é um tema muito, muito, muito sério. Belo Horizonte acaba de aprovar uma lei que mexe num dos temas mais difíceis da cidade, a dependência química de moradores de rua, de população em situação de rua. A Lei 12.003 de 2026 regulamenta a internação voluntária e involuntária de dependentes químicos. Não tratem essa lei como milagre, mas também não tratem como ameaça a direitos humanos. Ela é uma ferramenta dura, delicada de se entender, mas ela é absolutamente necessária. Existe uma realidade em Belo Horizonte que ninguém pode mais fingir que não vê. Pessoas destruídas pelo álcool, pelo crack, pelas drogas, abandonadas em calçadas, embaixo de viaduto, praças, portas de comércio, regiões inteiras da cidade tomada por uma legião que parece uma legião de zumbis, me desculpe a sinceridade. Muitas dessas pessoas não têm a menor condição de pedir ajuda, de se ajudar e nem de pedir ajuda. A nova lei permite que em casos extremos, e eu vou repetir, em casos extremos, o poder público haja para garantir o tratamento. Internação involuntária não é regra, é exceção. O texto prevê que o atendimento tem que começar sempre que possível pela rede ambulatorial, pelos centros de apoio psicossociais, os CAPs, pelos serviços de saúde mental e com assistência social. A internação só entra quando existe risco real para o dependente ou para terceiros. E é bom entender que uma boa parte da população em situação em rua em Belo Horizonte pira o cabeção, vou falar na linguagem popular, enlouquece nas ruas. Então é preciso entender que essa lei tem função sim. É preciso que tenha um laudo médico, não é guarda municipal, não é polícia militar, não é ninguém incomodado que vai retirar o cara, não. A decisão é médica ou a pessoa. Esse é um ponto que separa a política pública de abuso. Durante muito tempo, esse debate ficou preso numa escolha que era falsa. De um lado, quem achava que internar alguém involuntariamente é higienismo ou autoritarismo. Do outro, quem acha que basta recolher as pessoas da rua e pronto, o problema está resolvido. As duas posições são ruins. Você não pode deixar uma pessoa morrer na rua em nome de liberdade que sequer ela consegue exercer, porque isso também não é humanidade, isso é omissão. Omissão mata. Existem dependentes químicos em estágio tão grave que perderam vínculo familiar, perderam a referência, não têm mais noção do risco que estão correndo, perderam a capacidade de decidir. E a pergunta é simples: o Estado vai esperar uma pessoa morrer para depois dizer que respeitou a sua liberdade, como muitos querem dizer por aí? Eu vejo essa lei como uma questão clara de apoio, não de vigilância. Eu apoio essa lei porque acho que Belo Horizonte precisava sair da paralisia. As famílias precisam de uma porta institucional. A população em situação extrema precisa de uma resposta organizada do poder público. Nós não podemos repetir, é filme de manicômio, mas a gente tem que internar. Tem que entender, aliás, que a internação precisa ter começo, meio e fim. Não é tirar uma pessoa da rua e depois devolver para a mesma calçada, que é o que acontece hoje, com a mesma droga, com o mesmo ciclo de sofrimento. Esse é o ponto mais importante, porque ela serve para desintoxicar, estabilizar e salvar uma vida. Claro, exige estrutura. Já falei aqui do CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, médico, psicólogo. É uma estrutura completa que tem que funcionar, assistência social. Tem que ter acolhimento familiar, se não tiver tem que ter moradia assistida, capacitação, trabalho, rotina, vínculo, acompanhamento. Sem isso, a internação vai virar uma porta giratória. A pessoa entra, melhora um pouquinho, sai, volta para a rua, recai e aí é internada de novo.
Portugal ficou conhecido por tratar a dependência química muito mais como uma questão de saúde pública do que caso de polícia. Descriminalizou o uso pessoal, investiu em acompanhamento, encaminhamento, reduziu danos. Não basta tirar a droga da mão da pessoa por alguns dias. Portugal criou uma rede em torno dessa pessoa. Nos Estados Unidos, há estados que permitem internação civil involuntária em casos graves de dependência química. Vou dar um exemplo. O estado de Massachusetts, por exemplo, tem um mecanismo judicial para isso acontecer. Bom, o estado pode e deve interferir em casos extremos. E tem um ponto político aí muito importante nessa lei, viu? A lei foi promulgada na Câmara, uma lei de autoria do vereador Braulio Lara. Faço questão de dizer o nome do vereador, porque é uma lei muito importante para a cidade. E ela foi promulgada pela Câmara, sabe por quê? Porque o prefeito Álvaro Damião perdeu o prazo para sancionar ou vetar. O executivo não assinou, não vetou, não teve posição, sabe? Falou, eu não quero assumir esse problema, não quero ter esse problema com a sociedade, só que agora a lei existe. E quem tem que executar é a prefeitura. Não adianta a prefeitura fazer cara de paisagem, não. Tem que montar rede, definir protocolo, treinar a equipe, gerenciar e garantir leitos, fiscalizar as unidades e publicar os dados. Quantos foram atendidos, como? Quantas pessoas receberam alta com o plano de cuidado? Quantas voltaram para acompanhamento? Quantas recaíram? Discurso bonito nessa área não vai salvar ninguém. É planejamento, prática e execução. A internação involuntária não pode ser encarada como solução mágica, mas ela, em alguns casos, é a diferença entre a vida e a morte. Nós precisamos de protocolo, não de truculência. Precisamos de ação e não de palanque. É preciso entender uma coisa que é simples. Quando uma pessoa não consegue pedir socorro, o Estado não pode ficar olhando, a sociedade não pode se organizar para ficar com olhares complacentes de um tema tão sério. Deixar morrer é uma escolha, viu? Só que sempre vai ser uma escolha covarde. E nós precisamos deixar de ser covardes como sociedade. Beijo, João. Beijo, Lucas. Beijo, Paulinho. Hoje eu estou de volta, né, no 98 Talks e no Meio Dia em Pauta. Sim. Meio Dia em Pauta no 98.7, 98 News, nossa irmã caçula, aqui do lado. Vai dar um pulinho ali no dial que você nos encontra. E meio-dia estou com Júlio Vieira e Gustavo Andrade no Meio Dia em Pauta. E às 7 da noite no 98 Talks. Beijo para todo mundo. Beijo, Paulinho. Beijo, que a gente faça sempre uma vida melhor. Boa terça pra você, meu querido Paulo Leite, sempre aqui no finalzinho do Central 98, fechando o Central com chave de ouro.